Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo André e este é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje estou aqui de novo com o quadro Que Papo é Esse? Quadro que sempre trago algum convidado ou convidada, convidados também, para conversar sobre esporte. E hoje eu tô com uma pessoa, uma convidada que é gente finíssima, pentacampeã brasileira, pentacampeã sul-americana e campeã ibero-americana. Ela compete em torneios tanto indoor quanto outdoor, no salto triplo. E uma brasileira, gente como a gente, que passa pelos perrengues do dia a dia, ônibus lotado e tudo mais. Gabriele dos Santos, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite, muito feliz de poder participar também do podcast, né? Que esporte é esse? Esse é o meu primeiro podcast e Legal. não seria melhor, não teria melhor maneira de fazer uma estreia em podcast do que num podcast que aborda tema esportivo. Então, estou muito feliz e muito honrada. Muito obrigada. De nada. Pô, eu que fico honrado aí de ter aceitado o convite. Aham. E me diz uma coisa, já caiu a ficha de que tu participou dessas primeiras Olimpíadas? Cara, tipo assim, já sim, é, mas como eu sempre falo para algumas pessoas que me perguntam às vezes, essa coisa da Olimpíada, ainda por muito tempo, ela fica perpetuando no desliga, né? O pessoal fica, Olimpíada, você participou, atleta olímpico, não sei o quê. E sempre tem alguma coisa que te faz voltar na Olimpíada de novo. Por exemplo, eu já estou treinando para a próxima temporada, mas tem coisa ainda perpetuando dessa última Olimpíada. Sim. Fato. E o que está perpetuando de fato aí? O que mais te lembra, o que mais vem na tua cabeça? Sim, a minha participação, claro, né? Não foi algo, no meu ponto de vista técnico, não foi algo que eu consegui grandes coisas na parte técnica, né, da competição, de conseguir marcas, resultados, conquistas, até mesmo dentro da Olimpíada. Mas na questão pessoal, social, familiar, entre outras questões que tem aí, eu fiz um baita movimento, né, dentro do meu ponto de vista, das pessoas que cercam a minha vida, e podendo participar desses Jogos Olímpicos. Sim. Foi muito importante a minha participação lá. E, de fato, mudou tudo na minha vida. Eu sempre escutava as pessoas falando, mas eu não tinha essa ideia de que ir para a Olimpíada literalmente muda a vida do atleta. Você nunca mais vai ser um atleta comum. Poxa, E é interessante, isso. interessante. Bom, depois, mais pra frente, a gente vai voltar nessa conversa aí das Olimpíadas, mas eu quero começar um pouquinho do início da tua trajetória no esporte. Como que foi como te interessou pelo atletismo, né? Eu já vi entrevista tua dizendo que começou num projeto que tinha aí onde tu morava, né? Hum. Lá onde tu morava, né, no Rio de Janeiro, mas mas como é que foi esse por que que o atletismo e por que o salto triplo? Olha, é mais ou menos por esse caminho que você está falando. Eu comecei num projeto social, que era realizado nas escolas, mas nas escolas públicas lá da comunidade onde eu morava, né, que no Rio de Janeiro os bairros e subbairros são muito grandes. Então, dentro dos bairros tem outros pequenos bairros e dentro desses bairros tem subbairros tem várias escolas, várias escolas. E dentro desses subbairros tem outras pequenas comunidades. É só quem mora no Rio de Janeiro mesmo ou em cidade da proporção do Rio vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu sou de um bairro chamado Santa Cruz, que fica numa comunidade chamada Urucânia, mas que fica dentro de uma localidade chamada Saquaçu. Então, são três lugares diferentes que ficam dentro da cidade do Rio de Janeiro. Sim, Entende? E, cara, no correio tem tudo registro separado, tá? Tudo direitinho. E não erram a casa de ninguém, graças a Deus. Mas então, tinha um projeto social que era feito dentro dessas escolas e eu comecei a participar do atletismo, conheci o atletismo, participando desses pequenos projetos sociais que o professor de educação física fazia o convite para as crianças na aula de educação física, né? Ele fazia o convite para as crianças, vem treinar no período da tarde, tem treino de atletismo, para você participar de uma competição, tal, 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 correr, e vem aqui treinar para ver se você vai gostar.
eles faziam isso no período contrário da aula, né, do aluno. E Sim. muito, e assim, não tinha estrutura, até hoje, na verdade, não tem. Os treinamentos eram realizados nas calçadas da escola, às vezes na rua. Né? Eu treinei muito tempo na rua, no asfalto duro mesmo, tinha as raias desenhadas na rua, metragem e tudo mais. Então, o negócio era raiz mesmo, entendeu? E foi lá que eu tive meu primeiro contato, na verdade, não só com atletismo, mas com outras modalidades também. E foi aí que tudo começou no esporte. Pô, e teve algum momento marcante aí desses projetos, uma pessoa que mais te motivou a seguir em frente sempre treinando? Olha, ao longo da minha jornada, né, com o esporte, da minha carreira, teve muitos momentos marcantes. Se eu for numerar aqui para você, momentos marcantes, uns me marcaram mais do que, que os outros, né? Mas agora, olhando para trás, fazendo uma análise, uma coisa que fez toda a diferença na minha vida foi o professor que me iniciou no projeto de atletismo. Ele foi a pessoa que me deu meu primeiro par de tênis. Era um par de tênis um pouquinho velho e tudo mais, mas eu não tinha nem recurso para poder comprar um tênis, né? E eu usava uma moleca, uma sapatilha moleca pretinha, que todas as meninas da minha idade usavam, né? O pessoal de periferia usava. E a gente usava aquilo ali para ir para a escola dia e noite. Era aquilo que eu tinha para treinar. E ele foi o que me deu meu primeiro par de tênis. Então, eu acho que esse incentivo talvez tenha feito toda a diferença para mim. Alguém ter olhado para mim, em meio a tantas crianças, e ter falado assim: vou dar um par de tênis para essa menina, porque acho que tem alguma coisa diferente nela. E eu hoje vejo que isso fez uma diferença na minha vida, porque das crianças que iniciaram ali junto comigo, dentro daquele projeto social, duas ou três crianças se tornaram atletas profissionais de fato, né? Hoje eu sou a segunda atleta olímpica que esse projeto formou. A primeira foi a atleta Vitória Rosa, né? Porque ela foi para as Olimpíadas de 2016 primeiro. Então, ela foi para a Olimpíada primeiro, mas ela também é fruto desse projeto. E eu sou a segunda, o segundo fruto desse projeto que foi parar numa Olimpíada. Mas teve crianças ali que se perdeu na droga, na prostituição, outros que viraram trabalhadores, né? Outros que fizeram faculdade, outros que entraram e saíram, sabe? Então ali passou uma série de crianças que vieram de diversas culturas, que tiveram fins completamente diferentes, e eu posso dizer que esse projeto mudou minha vida. Ele me trouxe, sabe? Ele me abriu a porta para eu andar o caminho que eu estou trilhando hoje. Sim. Não, perfeito. E é muito interessante porque tu falou, pô, teve gente que foi para um caminho ruim, foi para drogas, prostituição, tudo mais, né? Chegou Isso. nesse nível, infelizmente. Mas, pô, teve gente que é trabalhador, que só decidiu não seguir carreira. Isso. E na verdade, Sim. esses projetos, eles usam muito isso, né? A base, tipo, não precisa necessariamente, não é que todos os atletas, todas as crianças que estão ali vão virar profissionais. Até porque Sim. às vezes nem tem chance para todo mundo, infelizmente. Na Mas igual verdade, é a e possibilidade assim, de ver outras coisas, né. sim, é que assim, na verdade, a minha opinião a respeito do esporte é que o esporte ele é uma causa social de profunda importância, que ele vai muito, mas muito, 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 muito além de ganhar, perder, conquistar, chegar numa Olimpíada ou qualquer outro sucesso que a nossa atualidade coloca como regra. Eu acho que o esporte é uma causa social que ele salva muitas vidas. E eu sou uma vida salva pelo esporte. Eu não estou falando por causa das conquistas que eu tenho ou coisa do tipo, eu estou falando por causa das coisas que o esporte me salvou, sabe? Quando eu paro para pensar nessas crianças que tomaram caminhos socialmente tortuosos, eu paro para pensar que poderia ter sido eu. Porque vou te dar um exemplo, tinha uma menina da minha idade, ela tem a minha idade. No meu ponto de vista, hoje, eu acho que ela era muito mais talentosa do que eu, mas muito, muito mais mesmo, muito mais talentosa. Magra, esguio, pernuda, perfeita para a prova até que eu faço hoje. A gente tem uma número 1 do mundo aí, o Limar, né, que é a nossa venezuelana, sul-americana, que está aí que é top 1 das paradas, né, está invicta. E ela era do perfil da Yulimar, assim. E eu lembro que a gente começou junto, a gente estudava junto, a gente andava junto, fazia treino junto. Só que chegou uma fase da nossa vida que ela começou a andar com outras pessoas, fazer outras coisas.
e não treina mais e vive outras coisas e fazendo outras coisas erradas. Quando a gente foi se dar conta, já estava perdida na droga, entrou na droga e quando a gente se deu conta, já estava perdida no crack. Então, assim, a gente era muito próxima, de assim, dela dormir na minha casa, da mãe dela ir comer na casa da minha avó e coisa do tipo. A gente era amiga mesmo lá na comunidade. Na verdade, eu de vez em quando ainda esbarro com ela, né? Abraço, dou beijo e tal. Mas, assim, foi ela, mas poderia ter sido eu, entende? Então, assim, naquela época eu lembro que o esporte me fascinava muito. Correr e ganhar me prendia, entende? Me prendia muito. Então, eu não tinha olhos para outras coisas. E eu lembro que quando meus pais queriam me punir por causa de alguma rebeldia que eu pudesse estar fazendo, alguma coisa errada, escola, de não estar estudando, qualquer coisa do tipo, eles me ameaçavam me tirar do treino, do atletismo. E aí eu parava tudo. Eu dava um jeito na minha vida e falava, não, vai tirar tudo menos o atletismo. Eu valorizava isso muito. Então, assim, eu era uma criança completamente sem expectativa. O atletismo, o esporte me deu expectativas e aquilo passou a ser tudo para mim, porque era meu momento. Eu me sentia, eu já me sentia vitoriosa sem ter nada, entendeu? Por causa do atletismo. Era a sensação que ele me causava desde criança. Sim. Não, e o esporte faz isso com todo mundo, eu Pode acho, fazer. né? Traz um sentimento muito puro, assim, de cada pessoa, de dizer, poxa, eu tô conseguindo fazer uma cesta, tô conseguindo correr, tô conseguindo pular, tô conseguindo fazer isso, fazer aquilo. São pequenas conquistas, né? E eu digo isso porque quando era adolescente, eu jogava muito basquete, né? Tanto é que eu Aham. tô com uma camiseta de basquete, eu tô com um boné de Pronto. basquete. Maravilha. Mas, e aí eu nunca fui de uma situação ruim de vida, minha família sempre foi ok, financeiramente falando, mas como eu jogava relativamente bem, eles diziam pra mim, cara, vai lá no projeto, porque tu ajuda os outros, ajuda a gente a treinar os outros também. E era Legal. realmente uma situação que, poxa, tinha um projeto que dava comida, dava suco, dava lanche, o pessoal dava passagem até o pessoal poder ir jogar. Legal. E essa pra mim é a melhor visão que tem, assim, tipo, vamos dar uma possibilidade do pessoal fazer um esporte, poder se educar e de coisa. E aí? Mas, mas perfeito. E me fala o seguinte, tu falou que teve então esse início meio, né, aí dentro da periferia e tudo mais, e teu primeiro tênis foi dado pelo teu professor, mas hoje tu tá morando aqui em São Paulo, né, treinando no Pinheiros, como é que começou isso daí? Então, no ano de 2019, eu migrei para a cidade de São Paulo. E, na verdade, eu fiz uma transição. Eu troquei de treinador, saí do meu antigo treinador, professor Dino Sintra, e vim para a mão dos meus atuais treinadores, professor Nélio e Tânia Moura, né, que são os nossos históricos medalhistas olímpicos aí, multimedalistas olímpicos, né? E aí a gente começou a treinar, eles fizeram um trabalho comigo aí durante um ano que deu muito certo, e eu melhorei marca, obtive resultados muito bacanas, assim, até um período assim, um pouco rápido, mas isso me abriu portas, né? E uma delas foi estar no Esporte Clube Pinheiros, que era uma coisa assim que eu achava que era inalcançável, porque eu só via os grandes, né, no Esporte Clube Pinheiros, e o dia que minha treinadora falou pra mim assim: eu tenho um negócio pra me te contar. Eu falei: o quê? Ela falou assim: você vai entrar no Pinheiros. Aí eu: não acredito, não acredito. Então, assim, e cara, era uma coisa que eu pedia muito a Deus, assim, nas minhas orações, né? Dentre as várias coisas que eu pedia pra Deus, era uma coisa, era estar num clube grande desse nível. E hoje eu posso falar que eu sou atleta, já tem 4 anos que eu sou atleta do Esporte Clube Pinheiros, maior clube da América Latina, melhor clube da América Latina. E, cara, aqui, ó, meu coração é preto e azul. E é um clube que ele é famoso por ter muitos atletas olímpicos, né? Não tem preconceito. Então, é um clube formador imenso. Toda hora você esbarra com alguém lá, ou é na ginástica, ou no judô, ou no atletismo. Cara, toda hora você esbarra com alguém. E é muito legal isso.
porque isso inspira você, isso motiva você, né, eu acredito que a gente é fruto do meio em que a gente vive, né, então tudo isso influencia um pouco, sabe. Mas, cara, orgulho máximo, né, de estar no Pinheiros. Minha família também vibrou muito quando eu consegui entrar. Meu pai, né, que era bem fanático com a minha vida no esporte, ele vibrou: "Caramba, minha filha é atleta do Pinheiros, não sei o quê". E é uma conquista imensa, né, a gente não, mas os brasileiros no geral têm muito aquela coisa de que os clubes que eles conhecem são os clubes de futebol, na maioria das vezes, né. Sim. Por motivos meio óbvios de que, tipo, é o futebol Nosso e é país é isso. muito futebolista, né, nosso país é Futebolista. muito futebolista, né. Eu acho que tinha que ser mais igual com os outros esportes, mas vendo assim, a gente às vezes nem sabe, a gente no geral, as pessoas no geral nem sabem muitas vezes quais são os clubes formadores, acham: "Ah não, mas, pô, se aquele atleta é bom, ele deve treinar no". Então, se fosse o futebol, as pessoas saberiam falar sobre a formação, clubes formadores, mas como não é o futebol, né, então as pessoas não têm tanto conhecimento a respeito de outras modalidades, porque eu acho que na verdade isso é um pouco culpa da mídia, né. Cara, é tudo estímulo. Então, se a mídia transmitir outras modalidades no mesmo nível de equilíbrio que ela transmite o futebol, as pessoas também vão saber gostar, vão aprender a amar outras modalidades. Cara, você viu o movimento que foi causado agora nesses últimos Jogos Olímpicos? Tinha gente que nem conhecia determinadas modalidades, nunca nem tinha ouvido falar. Por um lado, foi triste que o futebol não foi, mas por outro, deu espaço para outras modalidades brilharem, porque pelo fato do nosso país ser muito futebolista e não ter tido futebol masculino presente nessa Olimpíada, deu pra gente a visibilidade, deu para as outras modalidades a visibilidade que a gente merece. Deu espaço, né. Deu Querendo espaço. querendo ou não, o futebol masculino, ele nem Copa se Sérgio. autovaloriza nas Olimpíadas direito, né, porque tem sub-23 que é um monte de regra, porque eles não querem que seja o mais valorizado, né. Pra mim, o único futebol que eu realmente digo: "Ah não, esse vale a pena assistir nas Olimpíadas", é o feminino. Porque realmente ali as gurias dão o Não, máximo e mesmo, né. sem contar que essa Olimpíada foi a Olimpíada das mulheres, né, de Foi, fato. foi, foi. Foi a Olimpíada. Eu Foi tudo eu lindo. foi incrível. Eu fiquei maravilhado, assim, né, eu assisto a Olimpíada desde criança, acho que a primeira que eu lembro foi de Pequim, eu tinha 10 para 11 anos e eu lembro que assisti a abertura foi no dia 8 de agosto, Uhum. a abertura no colégio, na escola, às 8 e pouco da manhã que passaram um telão. Legal. É um negócio que a gente esquece quando a gente olha as Olimpíadas, a gente nem lembra, eu não nem lembro de futebol direito, eu quero lembrar de atletismo, eu quero ver basquete, eu quero ver outras coisas, né. Caramba. Mas falando dessa tua trajetória, o que que tu também é militar, né? É Sim. sargento é do exército ou da marinha? Terceiro escolhido do exército. Do exército. E tem a ver aí a questão de tu treinar, tu tem a bolsa aí para poder treinar como atleta de alto rendimento no sargento? No exército? Sim, 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 sim. A gente recebe apoio deles e, cara, assim, jogar as forças armadas, né, jogar eles lá em cima, porque hoje eles são os maiores investidores que tem no esporte brasileiro, né. Eu tô falando, assim, particulares, né, que trata direto com o atleta, que injeta dinheiro Sim. direto no atleta. E isso é muito bacana. E através desse investimento, cara, isso tem mudado a vida de muitos atletas. Eu, por exemplo, usei os recursos que o Exército me investiu, investindo em competições, material de trabalho, faz uma coisa aqui para ajudar no rendimento, outra ali, suplementação, entre outras coisas. Então, assim, cara, além desse apoio financeiro, eles dão apoio de estrutura também para gente. Todas as forças, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, eles têm esse apoio de ter uma pista, no caso do atletismo, de ter pista, de ter toda a estrutura necessária que a gente precise para treinar em qualquer época do ano. Então, cara, o que que você tem para falar
de uma instituição que está te dando tudo dentro de um país que é totalmente carente de vários recursos, entendeu? Então, assim, todo o meu aplauso e todos os meus obrigados ao Exército Brasileiro, né? E até por mim e pelos outros atletas também que são beneficiados pelas forças. Sim. Não, isso é incrível. Na verdade, a gente, se for olhar bem, cada atleta, principalmente individual, né, de esportes individuais que estavam nas Olimpíadas, uma coisa que eu percebi era: eu vou ver o Instagram de tal atleta que está competindo. Tinha lá, sargento, tal o quê, da Marinha. Aí Investimento, eu ver esforço. outro. É investimento, e é um negócio fascinante. Eu já conversei com outros atletas aqui, e não adianta, todos falam a mesma coisa, tem que ter investimento. Se não tiver investimento, não tem como tu esperar alguma Tu não coisa, né. consegue nada, tu não consegue nada, E tu não sai do lugar. realmente é isso que falta, É verdade. né. E é investimento de tempo também, né, investimento de tempo da parte de quem tá assistindo, de dizer: "Não, eu vou investir meu Sim, tempo assistindo, apoiando essa pessoa, dando um tempo", sim, porque sim. realmente, às vezes, quem tá assistindo não vai dizer: "Vou dar dinheiro para", mas, né, vou É, assistir, cara, mas entendeu, tipo um assim, tempo ali, pô, até porque isso depois se já der um like lá na rede social, se, pô, se assistir exato. na TV, se ajudar a gente na audiência, cara, tudo isso faz toda a diferença, até para um patrocinador que olha, não, vou apoiar esse esporte porque ele tem visibilidade, entende? Hoje, do atletismo, um dos grandes patrocinadores é a Caixa Econômica Brasileira. Então, assim, cara, graças a Deus, aí faz muitos anos que a Caixa Econômica está com o atletismo, né? E, tipo assim, o pessoal tem conseguido fazer as renovações de contrato e eles têm apoiado a gente, mas assim, pô, eles também ajudam o atletismo a ter propagação e assim vice-versa, né? Todo aquele apoio que todo parceiro espera, né? Os dois lados trabalhando, e, cara, e é isso, sabe? Sim, é excelente isso. E falando das tuas primeiras competições, como é que foram? Qual foi tua primeira competição? Como é que tu te saiu? Cara, ó, minha primeira competição foi um campeonato estadual, lá na cidade do Rio de Janeiro. Tipo assim, na verdade, minha primeira competição foi uma competição pequena entre as crianças ali, né? E eu lembro que eu perdi essa competição, foi super frustrante. O professor, na época, arrumou uma medalhinha lá, mas eu não ganhei essa medalhinha. Eu fiquei super chateada e tal. E me empenhei em treinar. Eu lembro que eu fiz essa minha primeira competição, logo em seguida, que foi um campeonato estadual, né, que foi um campeonato válido. E, cara, eu ganhei essa competição. Foi o campeonato estadual de pré-mirim, algo assim na época, né? Que era uma categoria bem, bem, bem jovem. E, cara, eu lembro que minha família tava toda lá para me assistir. Eu lembro que na foto eu tava. Só pela foto eu tava, eu tava transcendendo, assim, eu tava me achando. E, cara, foi o primeiro. É um sentimento que eu nunca vou me esquecer. É uma imagem assim, que eu nunca vou me esquecer. A minha primeira competição foi no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E, cara, eu subi no pódio, assim, e eu olhei aquele estádio inteiro, assim, todo mundo me olhando, e eu era número um do pódio. E foi único aquele momento para mim. Único, único, único. E eu acho que foi Ah, isso que me manteve, sabe? que legal. Pô, É, quando a gente começa, assim, e já tem alguma coisa boa acontecendo, uma coisa nova acontecendo, dá um gás pra gente, não adianta, né, a sim. gente tem essa vontade enorme de seguir. E como que tu disse que isso foi é um marco para influenciar a tua carreira hoje? Sim, 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 é uma coisa que me marcou demais. É, eu lembro que, tipo assim, a partir daí, sempre que eu ia competir, e eu queria medalha de ouro, eu queria primeiro lugar. Outras eu ficava meio. As outras medalhas eu ficava um pouco chateada. Mas assim, eu lembro que aquilo causava um burburinho muito grande dentro da minha família. Gabi ganhou medalha de ouro, ganhou mais uma medalha e tal, e faz quadro e destaca a medalha. Então, assim, cara, eu estava trazendo uma novidade para minha família que nunca teve. Eu fui a primeira atleta da minha família. E assim, meus avós, meus pais, todo mundo valorizava muito aquilo. Minha mãe guardava minhas medalhas, guardava troféu, porque eu já comecei a ganhar troféu já nova.
troféuzinho de atleta de destaque do estado e tal. Aí fui crescendo, fui participando de alguns campeonatos a nível nacional, ganhei também dois ou três troféus de atleta de destaque. Agora eu não lembro quantos eu tenho lá em casa, minha mãe que sabe bem, ela que cuida, né? Porque é um ciúme, né? Tá Pessoal dele. reservado no teu quarto, no teu mesmo quarto que tu tinha quando era criança, tá reservado Não, lá. cara. Não? Meus troféus ficam na sala da minha mãe de exposição mesmo. Ah, tá. Eu tô com esse aqui, esses dois aqui, porque casei, né? Tô com a minha casa agora, então esses dois eu ganhei esse ano. Mas até acho que 1 ano, 2 anos atrás, eu tinha ganhado, acho que 2 anos, 2 anos e meio atrás, eu tinha ganhado o meu último troféu. Foi um troféuzão assim, cara. Foi pra lá também, porque troféu é ela que cuida. Medalha Ah, fica mesmo. é. Ah, Ela que troféu, cuida. nem os que tu ganha agora, tu pode levar pra tua casa, tem que ficar com elas. Não, tipo assim, então esses daqui eu tô conseguindo manter aqui, Sim, sabe? mas Mas porque ela daí, não tipo, sabe ainda. Não, tô mas, brincando. mas eu não sei como é que vai ser. Mas assim, ela cuida com todo carinho, com todo orgulho, lustra, tira pó. E aquilo ali é o orgulho dela. E quando eu percebi que eu estava trazendo esse tipo de alegria para minha casa, para minha família, eu não quis mais parar, sabe? Não que eu devesse isso para minha família, mas era um prazer para mim estar trazendo algum tipo de orgulho para eles. Analisando toda a situação social que eu vivia, que tinha ao nosso redor, né? Eu ficava muito feliz quando a minha família ficava feliz pelas minhas medalhas, pelos meus troféus, conquista, competição, qualquer coisa que eu conquistava, eles vibravam muito. Então, assim, para mim é até hoje um prazer muito grande levar medalha para casa, levar conquistas, sabe? Eu gosto de ver minha família sentindo orgulho de mim. Ah, isso é o máximo mesmo. Parabéns. Obrigada. E, falando agora do atletismo no Brasil, como que tu vê o cenário do atletismo no Brasil também? Eu sei que tu já fez uma cara, tipo, é um pouquinho difícil. É, Antes de tu responder, eu já vou dizer que eu tenho um pensamento de que é um pouco da parte que a gente já falou antes, de que o, se não é futebol, o pessoal não dá muita bola. E sim. outra é que a minha opinião é que os professores de educação física deviam focar em esportes mais variados. Eu lembro que uma vez ficou marcante para mim, na sexta série, Ah, na sexta série, no sexto ano fundamental, eu tive uma aula de atletismo em que a pessoa pegou o assento de um banquinho assim do colégio que estava sem as pernas, colocou no chão, usou aquilo como uma tábua, e aí a gente ia fazer o salto à distância. Não, salto em distância, não lembro quanto foi minha metade, mas lembro que foi improvisado. Lembro que eu cheguei cheio de areia em casa, minha mãe não gostou muito, mas quando eu falei que era por causa da aula de educação física e de atletismo, minha mãe amou, porque ela ama mudou. atletismo. Então, Pô, legal, cara, legal. mas como é que tu vê esse cenário hoje? Então, hoje eu vivo numa realidade completamente diferente da que eu comecei. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho nada para dizer assim, tenho falta. Eu, Gabriele, sendo Sim. atleta hoje, até o ano de 2024, sou atleta número 1 do meu país, da minha prova. Eu não tenho falta de nada. Eu tenho fisioterapia, eu tenho mais de duas, eu tenho mais de 3 pistas para poder treinar durante a semana. Eu posso escolher onde eu posso treinar. É, eu tenho muitos privilégios que outros atletas não têm. Obviamente, isso são consequências e resultados dos frutos das coisas que eu plantei e estou colhendo, resultados e tudo mais. Mas assim, fazendo uma análise para agora e para o tempo que eu comecei, eu vejo que o nosso país, em relação ao atletismo, ele ainda se precisa de mais investimento dos nossos governantes, mais atenção, porque existe muitos talentos escondidos em locais que não têm recurso, não têm acesso e não têm suporte, nenhum tipo de suporte. Eu comecei correndo nas ruas e nas calçadas da minha comunidade, dentro de um projeto social,
Nunca teve uma pista lá dentro. Até hoje, esse projeto social existe. Até hoje, nenhuma pista foi feita. Muito pelo contrário, as crianças treinam ainda na rua, ao lado de um esgoto a céu aberto. Então, assim, eu acho que o atletismo, ele precisa, as nossas lideranças precisam olhar mais para o atletismo é, que as pessoas têm dificuldade de acessar, sabe? Lá no sertão do Nordeste, que outros meninos estavam fazendo vaquinha para poder fazer um setor de salto com vara, lá na minha comunidade, que já tem duas atletas olímpicas e não tem uma pista, tem um monte de campo de futebol, mas não tem uma pista. Então, assim, entre outros lugares, né? Obviamente, cada cidade, cada estado, às vezes ele destina seus recursos para coisas mais importantes, por exemplo, saúde, educação, né? Muitas das vezes acaba sendo muito mais prioritário do que o esporte. Mas, cara, o esporte também salva muita vida, entende? O esporte também faz muita diferença na vida de uma criança. Eu sei disso porque eu sou a prova viva. Eu venci estatísticas por causa do esporte. Fui salva de estatísticas por causa do esporte. Então, assim, não só do atletismo em si, mas de uma maneira geral, falando da nossa política do esporte no Brasil, né? Precisa-se de mais atenção aos lugares mais afastados, mais esquecidos, investimento nesses pontos. Eu acredito nisso, que se houvesse mais investimento nesses pontos, nesses locais, novos talentos seriam descobertos e, cara, isso faria uma diferença enorme na questão social do nosso país, na juventude, na infância, sabe, adolescência e trazendo resultado para a vida adulta, entende? Sim. Porque o esporte, deixa eu só te falar essa coisa aqui que eu acho que isso é fundamental. O esporte, cara, ele ensina valores que muitas crianças às vezes não aprendem em casa. Educação, disciplina, respeito, hierarquia, sabe? Tem crianças que às vezes não têm esses ensinamentos em casa. Eu, graças a Deus, eu tive. Minha família me educou com excelência, não tenho nada para falar. Minha família é 10, assim, sabe? Minha família me educou muito bem. Mas o esporte, ele consegue ajudar muito uma criança, um adolescente, a mostrar o caminho, não que ela quer seguir, mas o caminho do bem que ela precisa seguir, entendeu? O cidadão de bem que ela precisa ser. Mostrar valores, sabe? E por aí vai. Sim, e muitas vezes outro valor que eu vejo que as pessoas no geral precisam aprender, crianças, quando aprende criança, melhor ainda, né? Mas às vezes saber perder, né? Às vezes Exatamente. aquela coisa de tu saber que tu tem que competir e que alguém vai ganhar, alguém vai perder e faz parte. Cara, isso foi uma coisa que eu aprendi no esporte, não aprendi em casa, né? Saber ganhar e perder, aprender a lidar com esse sentimento, né? E o que fazer com ele, né? Ou usar ele para te derrubar cada vez mais, ou usar ele como combustível para uma próxima tentativa. E o esporte me ajudou a ter esse ponderamento. Sim. E tu falou uma coisa muito interessante de que tem lugares que tem projetos, tem pessoas que vão lá, dão aula e tudo mais, e não tem estrutura adequada para Não pra fazer tem, isso. Tem não estrutu tem. e é muito interessante que eu cresci numa cidade chamada Rio Grande, no sul Tá. do Rio Grande do Sul, fica umas 3 horas do Uruguai, bem lá embaixo mesmo. E aí, eu morava do lado, morei quase minha vida toda do lado de uma praça chamada Praça Saraiva. Quem é de Rio Grande está ouvindo vai saber que praça é. Que tem assim, ó, é uma praça olímpica praticamente. Tem uma pista de atletismo, tem uma pista de ciclismo É uma praça aberta, aberta, pública. pública. Pista de Cara, ciclismo, isso é no Brasil ou tá em outro não, país já? Na tua cidade, de Rio não, Grande? era na cidade de Rio Grande, cidade de 300.000 habitantes, que tinha também uma, eu não sei se fala jaula, mas é a única palavra que me vem à mente, Gaiola. gaiola, isso, para fazer lançamento de peso. Cara, eu tô passada. Tem mesmo uma pista Tem dessa mesmo, e aí é meio numa chocante porque praça pública. pública, tinha cancha de areia também, várias quadras de futsal, Sabe onde 2 eu, campos eu, de eu já futebol. vi uma não, né? Tem várias dessas. Só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar que tinha. Então, e é muito interessante porque tem toda essa estrutura lá ainda, tem um ginásio também que está sendo reformado depois de vários anos, está sendo reformado agora, mas é muito interessante que
tinha tudo isso e eu via poucas vezes as pessoas usando, de Utilizando. fato, para ensinar corrida, atletismo e tudo mais. E é bem frustrante isso. E eu sabia, porque eu ia lá direto, e eu sabia quando tinha alguma coisa, porque eu via as marcações de corrida Caramba, na pista, minha mãe corria direto lá. caramba, E deve ser muito aí e Fiquei aí feliz de saber que existe uma pista, uma praça com toda essa estrutura no nosso dentro do nosso país, né, pois é. dentro dos nossos limites nacionais, mas pena tá tão longe. É. Não, e aí só que é muito interessante que tinha toda essa estrutura, e aí eu via uma vez a marcação da corrida no ano, das raias, sabe. Aham. Eu via uma vez no ano, tipo: "Poxa, por que que não é usado mais?", sabe. Mas é E uma aí pista sintética ou é uma pista de de pedrinha? de pedrinha, né, não é, Mas não deixa de ser uma pista, né, mas não deixa de ser uma pista, e era uma pista de 400 metros, 400 oficial. metros. Então, Caramba. é é incrível que eu olho, eu sempre pensava, quando eu morava lá, eu pensava: "Ah, todo lugar deve ter um lugar desse", pelo jeito não. Lá no meu bairro tem até uma Vila Olímpica que tem uma pista de 200 metros, mas assim, até as últimas informações que eu tive, não era acessível para todo o público. Até mesmo algumas pessoas tinham atletas tinham limitações de acessar, porque tinha que ter um controle ali, e tinha uma liderança, e não sei bem como é que funciona, não vou falar porque eu não sei bem. São especulações que eu escutei. Mas assim, cara, se tivesse lá dentro da minha comunidade, putz, ia fazer toda a diferença, porque existe um projeto social, ainda existe o mesmo projeto social, tem crianças, teve crianças todos esses anos e o professor ainda é um dos professores que iniciou. E ele dá treino no asfalto, do lado de um valão a céu aberto. Ele tem que colocar o carro dele numa saída da rua e uma outra cone na outra entrada para poder dar treino para as crianças. Porque senão o pessoal nem respeita, o pessoal passa de carro e não deixa as crianças treinarem. Então, porque não tem mais onde eles treinarem. Sim. É bem complicado, né, porque a gente vê que as pessoas meio que estão nem aí também. Algumas pessoas estão meio que nem aí também. Então, Isso é uma coisa cultural, as pessoas não aprenderam a importância do é, esporte, entende? As pessoas só entendem um pouquinho a importância do esporte quando veem um atleta no primeiro lugar do pódio olímpico. Fora isso, o que que é, para que que serve, o que que vai mudar na vida da pessoa, entendeu? Eles só acham que existe um status de sucesso, eles só conhecem o status de sucesso do esporte em cima do pódio olímpico. exato. Ou em cima do pódio olímpico, ou em qualquer grau que você esteja jogando futebol. Futebol. Ah, obrigada. Você Eu eu trabalhar vou dizer que eu amo futebol, mas eu dou essa detonada no futebol sempre, tanto é que eu, Não, eu porque eu é eu fogo, gosto do assim. futebol, é bacana torcer. A gente tem uma vibração muito grande com o futebol. Nosso país tem uma história muito bonita com o futebol, mas não o futebol não é uma modalidade que existe aqui, E entendeu? a gente meio que se contamina, porque é muito bom e a gente só dá bola pra isso. As pessoas só olham isso muitas Exatamente. vezes e cara, é interessante a gente falando sobre isso, porque outro dia eu fui no Centro Paralímpico Brasileiro, né. Viver. Fui lá ver o Open de tênis de mesa e tudo mais. E tinha muita gente, tinha gente de fora do país vindo competir e tudo mais. E Que legal. era uma competição que era importante, determinante para saber quem ia receber a bolsa do ano que vem. Caramba. E eu vi uma atleta, que agora eu não vou lembrar o nome, mas, que ela perdeu nas duplas, e a companheira dela da dupla saiu ok e tal, e ela ficou arrasada, sentou no chão, chorou um pouco e tudo mais. E eu ainda não sabia de todas as informações do que levaria quem ganhasse, quem perdesse, o que faria. E aí ela foi até uma família que estava próxima de mim, sentada na arquibancada, e disse: "Poxa, eu perdi". E ela: "Ah, não, mas vai dar tudo certo e tudo mais". E aí ela: "É, só que essa minha derrota pode ser que eu não consiga a bolsa".
E provavelmente não consiga continuar no esporte ou não consiga treinar, porque às É, vezes o bolso é o recurso que o atleta tem para se manter, né, na modalidade. exatamente. E aí a gente pensa: Pergun "Pô, cara, que pergunta-se quem está pesado". sentado pergunta-se quem está sentado em casa assistindo pela internet sabe disso. Não Exato. sabe. Não sabe. Eu que amo esporte, meio que aprendi isso aquele dia. Eu sabia já que os atletas tinham bolsa, mas É. eu nem tinha ideia de que era tão Na concorrido verdade, assim. os nacionais, eles definem bastante isso, né. Exato. Quem vai ter a bolsa, os 3 primeiros lugares, né, é bem democrático, né, é o primeiro, segundo e terceiro, e é de quem chegar nas 3 primeiras colocações. É Exato. justo, é limpo, mas, cara, às vezes a vida do atleta literalmente depende daquilo, o aluguel do atleta, a família do atleta, Sim. entendeu? Porque isso aqui é um trabalho, né, Não, a gente ama o que a gente faz, a gente, graças a Deus, pode tem a oportunidade de trabalhar com o que a gente ama, mas isso aqui também é um trabalho, entendeu? Só que o nosso pagamento, ele não é assim, pelo menos o atletismo, ele não é assinado em carteira, a gente não tem uma garantia. sim. Irmão, não renovou para o próximo ano, você que Já lute. era. Muito. É, não, e aí eu trouxe isso muito porque tem essa questão desses atletas, e aí tem um cara lá que fica enfiando o carro no meio do treino da gurizada na periferia, sabe, tipo, Não, você não tem noção. dá Cara, você muita dá muita raiva. não tem noção das barbáries que as pessoas fazem para atrapalhar. Você não tem noção. É, Não tem é noção. é um negócio triste demais. Mas, o que eu acho que tu já comentou, mas que medidas tu acredita que poderiam impulsionar o crescimento do atletismo aqui no país? Cara, primeiramente, cultura, né? Acho que a cultura precisa ser disseminada, a cultura da importância do esporte, a causa social do esporte, ela precisava ser disseminada. E investimento de, eu não falo nem de dinheiro, para você colocar dinheiro direto na mão do atleta, mas de estrutura, sabe? De estrutura. Eu tenho tinha um cara lá da minha comunidade que ele é irmão da comadre da minha mãe, cresceu com a minha mãe, enfim, amigo de infância da minha mãe. E ele era um cara que ele era muito pró-esporte, pró-sociedade. Ele era a favor de todas as causas sociais, que era para cuidar de crianças, ajudar crianças, reunir crianças, tirar a criança da rua, projeto de futebol, projeto. Ele era 10 para tudo isso, ele fechava 10 a 10. Pô, tem um evento para fazer Dia das Crianças. Não, vamos fazer algumas coisas para criança, vamos tirar a criançada da rua, vamos fazer um evento de futebol, vamos buscar patrocínio. Ele era esse cara. E infelizmente ele veio a falecer. Ele era um dos maiores torcedores que eu tinha lá na minha comunidade, porque sempre que eu estava numa competição, ele estava torcendo muito, vibrando muito. Minha mãe sempre me falava, porque né, eu vim embora com uma determinada idade para cá, mas sempre que eu voltava lá, parecia que nada tinha mudado. E, cara, eu acho que pessoas com o espírito como o dele, que entendia essas causas sociais, que se importava de verdade, pessoas como ele fariam toda a diferença, tendo uma posição de poder dentro de um âmbito desse. Então, assim, que as pessoas olhem para as políticas públicas realmente que são é isso que eu acho que precisa, as pessoas olharem a necessidade que se tem, a carência que se tem, e querer trabalhar com elas de verdade, sabe? Eu tô falando dos poderes, entende? Porque às vezes tem um professor que quer trabalhar, ele quer ajudar, ele quer meter a mão, mas o prefeito que colocou ele naquele cargo não está nem aí para nada. Então, o prefeito não investe, o prefeito não dá material, o prefeito acha que não precisa de algumas coisas, a criança pode correr no sol quente, não precisa de água, não precisa de nada. E às vezes, tipo assim, pô, qual que é a situação da cidade? Vou dar um exemplo, lá no Rio de Janeiro. Comunidade carente, que as crianças aprendem tudo que não presta, prostituição, tráfico, droga. Qual que seria uma estratégia bacana? Pô, faz o projeto, chama as crianças, dá um lanche, porque muitas delas não têm, às vezes, que comer dentro de casa, A passagem de dá um ônibus. incentivo, dá uma passagem de ônibus, dá um incentivo, fala para estudar, fala que se não estudar não vai ficar no projeto, sabe? Porque tem criança que ela abraça o que é oferecido para ela, entendeu? Tem criança que ela abraça o que é oferecido para ela. O que abraça ela primeiro, ela fica. E aquilo ali ela aprende, ela leva para a vida dela. Tanto coisa boa quanto coisa ruim.
entende? Eu vi isso de perto, eu vi isso de perto. Então, assim, graças a Deus o esporte entrou na minha vida muito cedo, fez toda a diferença para mim, mas eu fui uma das 15 que não conseguiram se salvar, entendeu? Sim. É, que bom que tu tá aí pra contar isso, né, também. E teve alguém em especial que te inspirou nesse mundo do atletismo? Então, até eu vir para São Paulo, assim, ter acesso aos grandes atletas, atletas olímpicos e tudo mais, eu não tinha, assim, uma inspiração: "Nossa, eu quero ser igual a essa pessoa". Mas depois que eu vim para São Paulo, eu comecei a conhecer atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, sabe, atletas de nome e tal. Teve uma pessoa que eu comecei a conhecer, eu comecei a conviver e comecei a conhecer mais da história da carreira esportiva dela, que foi a ex-atleta Maureen Maggi. E a Maureen, ela hoje é uma inspiração fora do comum para mim. Eu quero um dia poder dizer que eu vivi algo parecido com o que ela viveu na carreira dela, porque, cara, a Maureen foi uma atleta super. Para mim, ela só faltou botar uma capa e sair voando, entendeu? Porque a mulher conquistou tudo, fez tudo, tudo, assim, tudo, tudo, tudo. Sim. Ela, às vezes, ela brinca. Uma vez ela fez um comentário e ela falou assim: tudo que eu conquistei na minha carreira, eu fui medalhista de 2 campeonatos, campeã pan-americana, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas parece que depois que eu fui campeã olímpica, tudo apagou e eu só sou campeã olímpica. Ela falou: "Mas eu tenho outras conquistas também, mas parece que o ouro olímpico, parece que eu não fui mais nada". Mas assim, cara, ela teve uma trajetória de ultra sucesso, sabe. Não dá para explicar, assim, tudo que ela foi, Não, mas ela amarrou a foi imagem da geração dela, cara, a Mauri, assim. demais. E, ai, sei lá, ela é uma bruta inspiração pra mim. Não, ela é gigante mesmo. Eu falei que a primeira Gigantesca, Olimpíada que eu lembro gigantesca. de assistir Pequim. foi a de Pequim. E ela foi onde ela É, ganhou ouro, né. foi onde ela brilhou, né, acho que ela foi a atleta que mais Uhum. brilhou em Pequim. Então, na verdade, eu não fazia atletismo ainda, acho que eu tinha 7 ou 8 anos, no ano de Pequim. E eu lembro de estar em casa, eu não lembro se foi de tarde ou se foi de noite, que o Galvão estava narrando a Mauri. Não foi isso? Ou eu tô doida? Eu não lembro de Eu acho que detalhes, o assim, Galvão dessa ou marca. passou alguma coisa dele narrando ela e eu lembro disso, desse som, sabe. E no dia, né, na hora, eu criança ainda, brincando, pulando corda com o pé todo cinzento de correr na rua, nem me ligava nessas coisas, mas assim, depois, no futuro, parando pra pensar, eu falei: "Caraca, já assisti a caraca, assisti a mulher também". Eu era uma criança correndo em casa, brincando, a mulher lá na TV competindo já, virando tudo, quebrando tudo. E, cara, foi assim, ela é surreal, sabe. Sim. A história E dela pra mim e é tu teve fantástica. a oportunidade já de conhecer ela? Sim, então, eu faço parte de um projeto que carrega o nome dela, cara. Eu sou atleta Ah, Morre então Mágica. Não, eu sou tu atleta pô, Morre Mágica, pô. De vez em coisa quando ela boa. aparece aqui em São Paulo, ela assiste um treino da gente, daí quando ela vai no treino, eu fico de: "Caraca, a mulher tá aí, mano. Caraca, hoje é dia, ó, hoje é dia de saltar, vamos chamar". Hoje é dia de aparecer. Hoje é dia, tipo assim, é inspirador, inspirador. Sim, sim. E, assim, ela é altamente, ela é uma inspiração enorme pra gente, mas o melhor de tudo ela conseguiu deixar pra gente, que foi os treinadores. E estar com eles todo dia também, todos os dias também é fantástico, eles têm muita experiência, eles dominam muito o que eles fazem. E é isso, sabe. Um parênteses, naquele dia que a gente se viu no Kobe Expo, Tá, ela estava lá? estava, ela estava lá, Estava? estava. Então, sabe o que é interessante? Até para o pessoal saber, eu e a Gabriela, a gente se conheceu no Kobe Expo e tudo mais, mas naquele Pessoalmente, dia né. pessoalmente, e eu lembro que naquele dia, eu tinha te visto passar por ali por uns lugares num stand do hipismo, se não me engano, tinha Tá. conversado com alguém ali, Aham. e aí eu tinha te visto e quando eu fui atrás de ti, tu tinha saído. E aí eu Cara, passei por ali. eu estava uma coisa naquele naquele Cobre Expo. Não, e aí quando tu passou,
Aí eu perguntei pra guria que estava ali: "Ah, pô, a atleta acabou de passar aquela a Mauro Imagem", eu Não, seria legal falar com ela também, mas não é, né, que eu estava procurando, eu estava não é procurando real. não é Mauro que eu estava procurando. Quem sabe, né, Mas Nova do Futuro? Oh, Deus. é, Mauro no futuro aí. Mas foi engraçado isso, porque eu não tinha me ligado que ela ia estar lá também. Aham, Muita coisa acontecendo naquele dia no é, Covexpo, muita coisa aconteceu. mas e aí esse projeto aí da Malren, como é que é fazer parte dele? Cara, é muito louco, assim, ao mesmo tempo que é um privilégio, é um peso grande, porque você tá carregando o nome da mulher, né, Sim, entendeu? Então tu tem que sustentar a tua graça, tu entrou, filho, sustenta, tu trabalha, treina pra tu se manter. Ali, assim, né, poxa, tá carregando o nome da mulher, então, pô, tem que estar ali entre os melhores do Brasil, tentar estar na briga, não pode fazer feio, sim. não pode. É, e o quanto que tu vê, assim, que as pessoas contribuíram para o teu crescimento como atleta e tudo mais? Cara, você fala o quê? Essas pessoas que eu citei agora ou É, as durante. pessoas que tu citou, principalmente a Malren, essas pessoas que tu tem, assim, como inspiração. Cara, meus treinadores, eu aprendi muito estando com eles, sabe? Aprendi, conheci um universo novo, uma parte do atletismo que eu não conhecia. Eles me ensinaram, eles me mostraram o atletismo a nível de mundo. Né? Eu aprendi com eles, eles me mostravam, me levavam para camping, né? Investiram em mim várias vezes. Então, isso fez toda a diferença, me trouxe uma maturidade muito grande, como pessoa, como atleta, principalmente como atleta. E assim, é, quando você tem pessoas que alcançaram lugares de sucesso, você se inspira nelas e pensa, vou trabalhar porque eu também quero chegar num lugar assim tão grande quanto, sabe? Então, assim, é totalmente relevante toda a influência que eles tiveram e têm, né, até o dia de hoje na minha vida. E falando de inspiração, antes de chegar à cidade de São Paulo, teve uma pessoa também que me ajudou numa fase muito difícil da minha vida. Naquela fase que eu estava vivendo, eu não estava me inspirando em ninguém. Mas hoje, né, quando eu entro nos meus dias assim de bad, eu penso muito nela, né? Que é na minha melhor amiga, Liliane Parrella. Eu sempre gosto de citar ela, porque ela foi uma pessoa que ela segurou na minha mão na minha transição. Eu ia parar de treinar, eu estava decidida a parar de treinar, estava decidida mesmo. Decidida, sem volta. E porque eu estava vivendo uma fase de caos assim na minha vida. E ela segurou na minha mão à força. Falou assim: você não vai parar. Ela falou: você não vai, eu não vou deixar você parar. Ela falou isso pra mim. Eu falei: mas eu não quero, não aguento mais. Ela falou: você não vai parar, você não vai. E eu lembro que nessa fase da minha vida, ela cuidou de mim como uma filha, sabe? A ausência que eu tive, a ausência, a proteção e acolhimento que me faltou da minha família porque eles estavam longe, eu tive dela e do esposo dela. Então, assim, eu tenho muita gratidão por eles, porque se eles não tivessem me dado esse chute na bunda para eu poder estar aqui hoje, eu não ia estar aqui nem aqui conversando com você, porque eu ia ter De desistido de empurrão. tudo, Sim. entendeu? Eu ia ter desistido de tudo. E ela sempre foi uma atleta e uma mulher de muita fibra. Ela era atleta de 400 metros raso. Então, cara, o pessoal de 400, ó, treina que nem doido. A mulher treinava dia, noite, chegava em casa, fazia as coisas de casa, cuidava da filha. Ela parecia que era de ferro. Parecia não, parece até hoje que é de ferro. Então, às vezes, quando eu tô cansada ou alguma coisa, eu falo, ah, eu tô morrendo, filho, pego meu cansaço, enfio no bolso e eu lembro dela. Eu me inspiro muito nela, assim, como mulher também, sabe? Como atleta, ela foi uma grande atleta. Fez muitas coisas pelo 400 metros brasileiro, né? Pelo revezamento, 400 metros conquistou algumas coisas também. Mas, cara, ela como mulher, assim,
Depois da minha mãe, ela é a maior inspiração que eu tenho. Pô, que Entende? especial. E nunca vai esquecer ela. Mas a minha madrinha de casamento, Ah, incrível. então nunca mesmo. Não, mas ela não sai da Nunca minha mesmo vida, contigo. ela não sai da minha vida mais não, pode ficar despreocupado. Maravilha. Nunca mais, nunca mais. E me preparando para essa conversa contigo, eu também vi uma reportagem de tu falando do João do Pulo, que é da mesma modalidade tua, salto triplo. Sim, sim. E e e aí tu falou também nessa entrevista sobre representatividade, de ser uma mulher preta, Isso. e ele um homem negro também. Como que Uhum. tu te sente, assim, tendo ele como um ídolo, assim, alguém que tu te inspira também, mas e tu sendo essa inspiração como mulher preta para tantas outras mulheres pretas? Então, cara, eu fico assim, é uma parada que transcende a gente, né? A coisa do ser negro e hoje você poder ter uma autonomia, ter um lugar de poder, porque assim, eu não identificava, mas eu sofria racismo desde a minha infância, entendeu? Sabe aonde eu não sofria racismo? Quando eu estava no alto do pódio. Aí eu não sofria racismo, não sofria preconceito, não sofria nada. Ali eu era vitoriosa, eu era invicta, Ali era intocável. eu era intocável. Então, assim, é, ele foi um cara que resistiu a muitas coisas, sabe? Ele resistiu a um Brasil muito difícil, ele resistiu a um mundo muito racista, a um atletismo muito excessivamente racista. O cara foi roubado na cara grande, enfim, 1 milhão de coisas que ele passou. Então, assim, ele foi um cara de muita resistência, sabe? Se ele tivesse vivo, assim, vamos dar um exemplo, se ele fosse o saltador daquela época, nos tempos de hoje, que ele foi naquela época, nos tempos de hoje, cara, eu acho que ele era campeão consecutivas vezes, campeão olímpico e medalhistas do mundo e tal. Cara, o cara saltava naquelas condições, naquele tempo, pista de terra, cara, loucura, tipo assim, loucura. Às vezes eu fico pensando, eu falo, gente, como que eles conseguiram? Como que conseguia? A gente com muito mais, a gente faz muito menos, entendeu? Então, tipo assim, pô, quando eu estava no Troféu Brasil, que, enfim, antes, né, sabendo que a competição ia homenagear ele e tudo mais, e quando eu consegui ser a primeira colocada da prova do salto triplo feminino dentro do meu país, numa competição que estava representando o maior triplista de todos os tempos do Brasil, cara, meu coração ficou desse tamanho, entende? E assim, que você vai falar? É um sentimento que te transcende. Você fala assim, cara, estamos na luta, estamos continuando, estamos sendo persistentes, estamos aqui ainda, batendo martelo, mostrando que a gente ainda pode, sabe? Mostrando que a gente é resistência, sabe? Então, assim, eu tive positivas, né, ao longo da minha jornada no esporte, mas eu tive muitas negativas também. Eu escutei pessoas falarem que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu era preguiçosa, quando eu estava com sintomas eu estava com um monte de problema na minha vida e, tipo, zero ânimo, zero investimento, sem dinheiro, sem nada para treinar. As pessoas falavam para mim que eu era preguiçosa, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu tinha até tentado até botar um apelido em mim, Rami Rami, né, que era atleta que não treina e tal. Então, assim, eu não tinha inspiração nenhuma, não tinha motivação nenhuma. Eu estava eu estava já entrando num estágio de depressão que na época eu não identificava, mas assim, saltar e poder voltar para os, conseguir saltar e poder voltar para os pódios, cara, mudou minha vida de novo. E foi nessa época que essa minha amiga estava comigo. Então, assim, poder representar o João do Pulo, cara, eu não sei nem te falar, mas é tipo assim, é mostrar assim, cara, teu trabalho está sendo perpetuado. E assim, o salto triplo feminino, eu não sei se você sabe disso, mas ele foi. As mulheres, assim, tinham um bloqueio aí com. As mulheres eram proibidas, na verdade, de competir a prova de salto triplo até uma determinada época, porque se considerava uma prova muito dura para mulheres, né? Muito difícil. Sim. Olha só como é que as pessoas. Na verdade, eu imagino, eu não sei exatamente do salto triplo, mas tudo que era Não, uma esporte prova de alto considerado. impacto.
É uma É, prova de altíssimo impacto. Agora vai falar que é uma prova difícil, muito dura para mulher. Pô, mano, a gente é mulher, a gente é resistência, filho. A gente aguenta é, muito mais coisa que homem, a gente bota filho para fora. Às vezes não só não, às eu ia vezes comentar nada. isso, mulher consegue botar filho pra fora, Então, como é que assim, não vai assistir? é triste pensar como que limitaram a nossa capacidade durante tanto tempo. Se eu não me engano, acho que foi na Olimpíada de 96 que começou a ter o salto triplo feminino, ou na Olimpíada de 2000 que teve a estreia. Acho que foi em Muito 96, tarde, se eu muito não me engano. tarde. Muito tarde, o salto triplo masculino já, ó, há muitos anos já estava pegando fogo. Então, assim, a minha treinadora, inclusive, foi uma das atletas pioneiras no Brasil a iniciar a prova do salto triplo, entendeu? Porque não era permitido que mulheres competissem. Então, assim, toda vez que eu subo no pódio, que eu sou campeã de qualquer competição, que seja o salto triplo, que eu estou quebrando meus limites, quebrando recorde, cara, eu me sinto muito feliz e muito honrada porque eu estou perpetuando a história de pessoas que também fizeram salto triplo. Malrin foi saltadora de triplo, minha treinadora foi saltadora de triplo, João do Pulo foi saltador de triplo, meu irmão é saltador de triplo. Então, assim, o salto triplo está na nossa vida. Eu não comecei no salto triplo, eu comecei fazendo um salto em altura e salto em distância, tá? Comecei de outra maneira. O salto triplo ele caiu na minha vida, mas é o que eu nasci para ser, saltadora de triplo. Sim. Não, é uma maravilha, é muito bom que tu inspira as pessoas também, de fato, né. Eu podendo preparar aí pra nossa conversa e desde que eu vejo os atletas nas Olimpíadas e tudo mais, eu começo a ver: "Não, vou ver um pouco mais desse atleta, vou ver um pouco mais da Gabriela e tudo mais". E, pô, vendo a reportagem não tem como pensar: "Cara, que mulher inspiradora mesmo, que máximo isso". E e eu sei que isso tem um peso muito maior por ser preta, né. Sim, sim. Não adianta dizer que não tem. Tem, Tem. tem muito. É, assim, ao mesmo tempo que eles estão. É porque, assim, acho que é nos Estados Unidos que tem esse burburinho, né? Que tem um imposto negro que você tem que pagar. Então, assim, a gente não basta a gente ser bom em algo, a gente tem que provar que a gente é, ou seja, você tem que É, fazer mais de uma vez. é, Eu não falo nem assim dentro do esporte, do atletismo, né? Porque eu ainda não encontrei racismo dentro do atletismo em relação à competição. Eu acho que ali o esporte é muito limpo. Chegou na sim, frente, filho, tu é o campeão e acabou. Entendeu? Eu não vi sim, nenhuma distinção de tipo assim, vai dar vitória para ele porque um é preto e outro é branco. Eu ainda não vi isso. Tem alguns preconceitos, às vezes, com as nacionalidades em algumas provas que a gente já viu, mas sim, dentro da minha realidade ainda não vi. Mas assim, cara, as pessoas sempre estão esperando uma negativa das pessoas pretas, principalmente quando são mulheres. Então, as pessoas não esperam que a gente tenha informação, as pessoas não esperam que a gente seja educada, as pessoas não esperam que a gente tenha cultura e conhecimento a respeito dos assuntos. Se é esperado, muitas das vezes não é esperado que nós sejamos atletas ou tenhamos outros tipos de talentos, se é esperado que a gente cuide de casa, que a gente saiba sambar e cozinhar, entende? Então, quando você vem pela contramão mostrando que você sabe, que você faz, que você é outras coisas, isso assusta um pouco as pessoas, né? Choca um pouco as pessoas. E eu já tive mais na defensiva, assim, a respeito do racismo, em relação a alguns questionamentos, mas hoje eu tô assim um pouco, tô tentando ficar um pouco mais leve, sabe? Como eu falei para você, a Olimpíada trouxe coisas muito bacanas assim para mim. E eu tô tentando administrar assim uma nova ideia na minha vida, que é de ser um pouco blogueirinha, né? Tá vendo que eu todo sim, dia eu posto coisa e tal. E eu tô me descobrindo nisso, sabe? E às vezes eu olho assim, eu falo, cara, tal pessoa tem tanta facilidade, tal pessoa consegue acesso e recurso. Mas assim, no fundo, tudo tem uma influência. Se eu fosse branca, eu tenho certeza que a visão que as pessoas teriam de mim, tipo, a respeito de talento, corpo, seria melhor no ponto de vista deles, mas pelo fato de eu ser negra, às vezes meu alcance
estagna um pouco, sabe? Porque eu sei que tem Uhum. atletas que têm muito menos do que eu e conseguem muito mais. Então, assim, alguma coisa não faz sentido, sabe? Eu não tô falando nem só de resultado, não, tô falando às vezes até de desenvoltura, habilidade, falar, comunicação e tudo mais. Sim, Então, assim, tem que estar mostrando que você é bom, tem que estar mostrando que você sabe falar, que você tem oratória, que você sabe conversar, que você tem educação, que você não sabe falar, que você não fica falando gíria o tempo todo. sim. Porque, assim, eu já ouvi um monte de coisa. Nasceu e cresceu na favela, não tem educação, não sabe falar e tudo mais. Nasceu e cresceu na favela, só viu coisa de bandido e traficante a vida toda. Não, né? Então, são coisas desse tipo. Então, tem gente que acha que todo mundo que tá na favela é amigo, familiar, de traficante, bandido, ou coisa do tipo, ou que a gente não tem cultura, que a gente não estuda, ou que não tem gente de bem dentro das favelas, né? Que tem muita, muita gente de bem, ou que a gente não tem, seja lá qualquer outro tipo de cultura, né? Que é só aquilo que ela vê na TV ou que ela associa ao negro e à favela, Sim. entende? Mas, cara, tem um peso muito grande ser uma mulher preta dentro do esporte e ter conquistas. Tem muitas crianças que se inspiram em mim, sabe? Eu vi isso agora, quando eu voltei da Olimpíada, que eu fui no Rio de Janeiro, e eu vi o movimento das crianças lá, filha das minhas primas, e a criançada quando me via na rua, e uma ficha começou a cair para mim. Eu falei, cara, eu não posso falhar, não. Essas criançadas aí tá tudo me olhando. Meu Deus do céu, eu sou exemplo para essas crianças agora, meu Deus, me ajuda, Jesus. Pô, que bucha que eu peguei pra mim agora. Assim, Que responsabilidade. é uma responsabilidade, assim, me deixa feliz, mas ao mesmo tempo você fica com aquela responsabilidade, não, não posso falhar, eu tenho que mostrar para elas que elas também vão conseguir vencer, sabe? Sim, É uma motivação positiva, não tem nada de negativo, com certeza. sabe? É, é isso, né? A gente são os ossos do ofício. Ócios do São os ofício, nossos como benefícios. meu pai fala, que tem coisas que a gente gosta muito de fazer, mas não adianta, a gente tem que lidar com os 2 lados. E tu falou do Rio de Exatamente. Janeiro agora, de tu ter ido pra lá e tal, me lembrou o seguinte, como é que foi viver as Olimpíadas do Rio? Eu acho que nessa época tu já tinha tentado, tu não tinha classificado para as Olimpíadas, infelizmente, mas tu estava morando lá ainda? Não, eu morava em Presidente Prudente na época. Ah, certo. Então, cara, as Olimpíadas do Rio foi algo que eu fiquei muito triste, muito triste. Muito triste mesmo. Eu queria ter ido na minha cidade, na minha terra. Todo mundo me questionava: por que que você não foi? Como você não conseguiu? Caramba, na tua cidade, nasceu lá. E tudo isso me dava um nó na garganta. E foi um ano assim muito difícil, porque eu tava vindo de uma evolução, tava numa crescente, aí comecei a machucar. Deu 2015, eu comecei lesão, 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 e eu fui até Direto. 2018 essas lesões. Então, até 18. para se preparar para Tóquio foi complicado também. Foi, na verdade, até que não muito. Um ano antes de Tóquio, no ano, né, da Olimpíada, eu também tive umas lesões e tal. Acabei não conseguindo ir também, não consegui fazer o índice na época, porque o que eu precisava era índice em Tóquio. E, cara, Tóquio foi triste pra mim. Tóquio foi triste porque eu fiquei muito pior do que eu fiquei no Rio. Fiquei muito mal. Fiquei muito mal mesmo. Fiquei mal, assim, de bad de dias. Mas pelo menos conseguiu assistir alguma coisa no Rio? Foi Não, eu foi nem teu meu queria. destino? Nem Eu nem quis? queria. Nem queria. Ah, que coisa. Eu fui e, realmente é uma experiência muito boa assistir as Olimpíadas. Sim. Estar lá, bom, tu não foi no Rio, mas tu foi agora em Paris. E É, deve ter sido uma experiência maravilhosa. foi Como é que sensacional. foi finalmente? E Foi tu sensacional. comentou um pouquinho no início, mas conta aí como é que é a classificação, como é que funciona? Tu falou que tem o índice. Então, no atletismo existem duas maneiras, que é a classificação por pontos e a classificação por índice, né? Sim, Que o atleta ele participa de algumas competições, faz algumas competições que tem X valores de pontos, dependendo da classificação, ele acumula esses pontos, que é pedido pela Confederação Internacional, né? De cada prova é exigido uma numeração X de pontuação, o atleta atinge, fica entre os
Cada prova tem um número X, né? O 100 metros, se eu não me engano, acho que é 50 atletas. Os saltos, as provas de campo, saltos e arremessos, são 32, acho que agora vai para 36, se eu não me engano. E assim vai, entende? Você tem que estar entre os 32 do ranking, ou entre os 50, dentro das pontuações, ou o teu índice, que aí é sem erro. Com o ranking, sem ranking, você vai. Sim. E quando tu teve a notícia de que tu finalmente ia, saiu aquele choro, tu ficou... Veio aquela tranquilidade no teu corpo. Duas Olimpíadas frustradas, né? Foi Sim, isso que saiu. E, mas eu me contive até o último segundo, assim, para falar, eu vou. Uns dias antes eu já estava esperando, né, que desse tudo certo mesmo, porque eu estava acompanhando com os meus treinadores e meus treinadores sempre muito positivos. Eles nunca me passaram nada negativo. Eles falavam assim: você vai, você vai. Sem saber se eu ia, sem saber como estava assim, no começo ali do ano, né, sem saber como que estavam algumas coisas ainda, sem ter nada definido mais especificamente. sim. Eles falavam: você vai, você vai, você vai, você vai para a Olimpíada, você vai para a Olimpíada. E eu ficava, tá bom, porque das duas últimas Olimpíadas eu também ouvia isso das pessoas: você vai estar lá, você vai conseguir, não, você vai conseguir, impossível você não ir. Aconteceu, fiquei sem ir em duas Olimpíadas. Sim. E, então agora eu tive que esperar até o último momento, mas é, de uma Olimpíada para outra, eu vou dizer de Tóquio para cá, eu amadureci muito, sabe? Em algumas questões. E eu fui para essa Olimpíada com uma cabeça que talvez lá em Tóquio eu não teria, É entendeu? importante. Não, com certeza. A gente aprende muito nesses momentos, né? A gente Sim, aprende muito sim. nesses momentos que a gente não. Que as coisas não estão indo tão bem como a gente imagina. Os dias Mas, ruins que ensinam a gente, né? exatamente. E essa é uma pergunta-chave que eu faço no final, tá? Não vou pular a etapa aqui. Mas eu sempre faço uma pergunta no final sobre o dia que foi mais difícil para ti, mas até chegarmos lá, eu quero saber o seguinte: mudou alguma coisa na tua visão de carreira e esporte depois das Olimpíadas agora de Paris? Hum, mudou, né? Algumas coisas. Mudou, sim. A gente sai de lá com um filtro, né? O que que eu quero? O que que eu preciso para chegar onde eu quero? Então, é isso aí que mudou, virou uma chavinha, né? Porque assim, Olimpíada é totalmente diferente de campeonato mundial Sim. e outros campeonatos, né? Uma Olimpíada é uma Olimpíada. Não, a Olimpíada é fascinante mesmo. É fascinante assistir. Pra quem tá lá competindo, deve ser mais louco ainda. Mais fascinante. Realmente, é bem isso. E, e quais são as metas que tu tem a curto, longo prazo aí pensando no atletismo? Mais uma Olimpíada, provavelmente, mas Até mais duas, se Deus permitir. Se Deus permitir, até mais duas Olimpíadas. E, cara, se Deus quiser, se Deus permitir, subir não pode uma Olimpíada dessa. ah, com certeza. Los Angeles e Brisbane, então, Se Deus que são permitir, vou estar. vamos torcer muito por ti. E certo, então que legado tu gostaria de deixar aí para as próximas gerações de atletas brasileiros? Bom, o legado que eu gostaria de deixar é que o trabalho duro, o trabalho em cima dos objetivos, eles trazem resultados. Não existe resultado sem trabalho e não existe trabalho sem resultado. Você vai ter alguma coisa. Se você plantar, você vai colher. A curto, a médio, a longo prazo. Se você plantar, você vai colher. Sim, Tem que trabalhar. tem que trabalhar. Tem Trabalho, que trabalho, trabalhar. trabalho. Você tem que ir, você tem que plantar teu sonho, tem que cultivar ele. O sonho, ele custa mais caro do que o trabalho que você não sonha. Aquilo que você sonha, o teu sonho, ele custa muito caro. É só você falar: nossa, é isso que eu quero realizar esse sonho. Vai dar trabalho. Vai te dar muito trabalho.
não tem nada grandioso que seja fácil. Não tem, não tem. Mano, tem que ser muito trabalho e dedicação. Sim. Não, com certeza. E ah, a gente vê que os melhores sempre trabalham muito, né? A gente tem Exato. como exemplo aí os ex-atletas da atualidade, às vezes tem uma longevidade muito grande e trabalham de fato de Uhum. maneira cavalar, vamos assim dizer, né? Sim, Não sim, param sim. nunca, são esforçados pra caramba. Mas perfeito, estamos chegando ao fim da nossa conversa e tem a pergunta final. Vamos lá. A pergunta penúltima praticamente, mas mais final, assim, que eu gosto de sempre saber dos atletas, que é as pessoas passam por momentos difíceis pra caramba, comentou de alguns aqui, e e a gente sabe que são momentos de baixa às vezes, mas o que que tu aprendeu com um dia que tu não ganhou? O que que o dia que tu não venceu mais te ensinou e o que mudou pra ti? Nossa, já. Engraçado, né? Que essa é uma pergunta assim que eu nunca parei para pensar na resposta dela, eu só vivia, né? Mas agora te respondendo, o dia que eu não ganhei me ensinou que eu tinha que sofrer aquele dia, eu tinha que chorar aquele dia, mas que no dia seguinte eu tinha que continuar. Eu não podia parar, eu não podia parar, não podia parar, não podia parar. Perder em alguma situação me mostrava isso. Eu perco hoje, mas eu não posso parar. Eu não posso parar. Pelos meus objetivos, pelos meus sonhos, eu não posso parar. Perfeito, perfeito. Realmente a gente passa por dias e dias e isso é muito importante. Não podemos parar nunca. Legal, muito obrigado, Gabriele, por ter topado aí essa conversa. Primeira vez, então, participou de um podcast. Agora Erra, vai ter várias vezes participando. sei. E qual a próxima competição que o pessoal pode te acompanhar? Cara, as próximas competições agora tá pretensiosa ali para final de janeiro, começo de fevereiro. Ainda tem que confirmar ainda com o meu treinador, mas é mais ou menos nessa época aí que vai É começar. nacional? É Nacional. Por nacional? enquanto, nacional. Vai ter nacional. Mês de fevereiro vai ter uma nacional e uma internacional. Um brasileiro e um sul-americano. E março, se Deus quiser, estaremos no Mundial Indoor. Ó, com De certeza. pista coberta, pista curta. E o que que tu prefere? Pista indoor ou Outdoor. outdoor? Pista outdoor. Eu nunca vi competição indoor. Pra mim foi uma novidade quando eu vi Está que. convidado para o nosso Campeonato Brasileiro em fevereiro, lá no CPB, que Ah, vai então. ser na pista de aquecimento. Está convidado, vai lá. Bom, eu vou lá, certamente. Tudo que eu. Agora, tô aqui em São Paulo, tudo que eu tenho por aqui, eu tento correr atrás, tento ir. Está convidado, né? Mas maravilha, então. Gabi, suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, te acompanhar. Minhas redes, você quer? Isso. Meu Instagram, Gabriele Grilo ou Gabriele dos Santos, você vai me achar lá com a bandeirinha do Brasil, bem bacaninha. E meu Facebook, que é também Gabriele dos Santos, que eu tô usando nesse momento. E meu TikTok tá lá, um vinculado no outro. Então, mais Instagram que eu passo mais minhas informações, meu dia a dia. Corre lá no meu Instagram, fica por lá. Perfeito, então. Gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse foi o podcast Que Esporte é Esse, do quadro Que Papo é Esse? E, bom, não deixem de seguir a Gabriele nas redes sociais, vou deixar o link aqui na descrição. Também siga o Que Esporte é Esse, no arroba Que Esporte é Esse Pode, vou deixar Segue aqui na lá, descrição também. segue E lá. siga também, siga e ouça também a gente na Aurelo, que é uma plataforma 100% brasileira, que dá uma força aí para os criadores de conteúdo, porque toda vez que tu ouvir lá, pinga 3 centavos, pinga alguns centavos lá, já ajuda bastante aqui o projeto se manter e Isso aí, também lá pessoal. Vamos tem o dar nosso programa de apoio. E é isso aí, muito obrigado, Gabriele, de novo. Imagina aí, que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Valeu, estou muito feliz pela participação no seu podcast. E espero ver mais caras olímpicas aí nesse podcast, né? Que eu sei que você é o homem do esporte, e fala e aborda de
todos os pontos do esporte, isso é muito bacana. Muito obrigado por mostrar para as pessoas um lado do esporte que, na verdade, quase ninguém conhece. Ah, eu fico lisonjeado, eu fico muito feliz. É um projeto que eu comecei, porque é aquela coisa que a gente meio que conversou no início. As pessoas só ficam sabendo dos esportes quando chega as Olimpíadas ou só querem saber de futebol e perguntam: "Que esporte é esse?". E aí, a pergunta que dá o nome do podcast, né. Mas Uhum. muito obrigado e vou seguir trazendo atletas sim. E valeu, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.